E aí, gente, beleza? Meu nome é Eric e eu vou estar aqui compartilhando com vocês algumas coisas que eu aprendi sobre o assunto de eternidade. É um assunto, sim, muito importante, muito interessante de estar se aprendendo, e é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês. E eu espero de verdade que com esse vídeo você saia inspirado a buscar por conta própria, se aprofundar nesse assunto, a buscar de alguma forma ser inspirado de uma boa forma, ler mais sua Bíblia ou querer investir mais no seu relacionamento com Deus. Espero de verdade que esse vídeo te ajude na sua caminhada. E para começar, eu quero ler o versículo encontrado em Eclesiastes 3:11, onde Salomão escreve o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Quero voltar aqui um pouquinho no meio, quero focar nessa parte, onde ele diz: Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Cara, Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, já foi estudar que ele já estava com um pouco mais de idade, ou seja, ele já estava um pouco mais velho, não sei exatamente quanto, mas é uma idade onde é que ele já está um pouco mais experiente, vamos falar assim. Mas nesse livro ele começa a refletir sobre a vida em geral e principalmente sobre a justiça de Deus na Terra. E no meio dessas reflexões, algumas até meio tristes, vamos falar assim, ele percebe isso, que realmente nós temos um anseio por algo maior do que a nossa vida terrena. É alguma coisa que nos faz não estarmos satisfeitos com uma vida boa, com uma vida perfeita aqui na Terra. Não, tem alguma coisa que não nos faz estar satisfeitos com isso. Nós temos um anseio pela eternidade, por algo maior. Nós podemos ver até na história do mundo que sempre existiram diversas religiões para tentar criar uma forma de resposta, mesmo que inventada, mas tentar criar uma resposta, alguma coisa para preencher esse vazio que nós temos por o que tem além disso, ou o que acontece depois da morte, porque nós tememos sim e estranhamos, nós sempre vamos pensar o que tem além disso aqui, na nossa vida terrena. Mas beleza, o que eu quero que você pegue aqui agora é essa frase de Salomão. Deus colocou um anseio pela eternidade no coração do homem. Mas beleza, o que é essa eternidade então? Se nós temos esse anseio, o que é ela? E perfeitamente a Bíblia nos responde de forma simples e clara. Em João 17, versículo 3, que é um capítulo muito interessante, na verdade, João 17, que é um capítulo que, se você for ver, o próximo dele já é a prisão de Jesus, ou seja, é um dos últimos momentos que Jesus tem com seus discípulos. E nisso ele para tudo e ora. Se você acha que não tem motivo para orar porque Deus sabe de tudo, imagina Deus orar para Deus. Nessa oração, ele ora por seus discípulos e depois ele ora sim por mim e por você. É muito interessante, eu recomendo muito você ler esse capítulo, você refletir sobre ele. É um capítulo muito interessante, mas nele tem um versículo que é maravilhoso e é o que eu quero ler com vocês. Onde Jesus ora o seguinte: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cara, é a resposta da nossa pergunta. De forma simples e clara, Jesus nos responde: o que é a vida eterna? Conhecer a Deus. E algo que a gente, às vezes, se engana é pensar que a palavra eternidade, ou pensar que eterno, só significa alguma coisa que não tem fim. Só que, tipo, alguma coisa que começou aqui e nunca mais vai acabar. Só que eternidade não significa só isso. Significa que nunca teve esse ponto de começo. Significa só que ele sempre existiu. Então, essa vida eterna que é conhecer a Deus sempre existiu até antes da criação do homem. Mas nós vemos na realidade do homem, olhando para o homem em si, que desde o jardim, desde o Éden, existia essa vida eterna de conhecer a Cristo. Porque nós vemos que Deus, ao virar do dia, ao virar da tarde, Deus descia ao Éden com toda a sua glória. Ele conseguia fazer isso, tipo, a gente conseguia estar na presença da gloriosa de Deus, porque nós ainda não tínhamos o pecado. Mas ali Deus
todos os dias ele vinha se encontrar com o homem, ele vinha se fazer conhecido pelo homem. Cara, Deus quer ser conhecido pelo homem. E não entenda que Deus precisa, como uma forma de necessidade dele mesmo, eu preciso ser conhecido por alguém, ele busca reconhecimento. Não, ele quer reconhecimento. E o maravilhoso é que nós somos feitos para esse ambiente de comunhão. Nós somos criados, continuando na ideia de que Deus sempre buscou isso na história desse livro inteiro, que é sobre esse ambiente de comunhão. Nós vemos que durante o tempo todo, mesmo após o pecado, Deus continuou andando com seu povo, continuou buscando ser conhecido pelo seu povo, cuidando, protegendo, abençoando, às vezes até praticando sua justiça, infelizmente, porque o nosso pecado é sim uma iniquidade, mas Deus sempre esteve entre seu povo, Deus sempre esteve entre nós. Nós vemos que logo, pouco depois da queda, algumas gerações depois de Adão, no capítulo 5, nós vemos diversas descendências de histórias de pessoas com as suas histórias totalmente resumidas, mas entre elas estava um homem que ali não está escrito igual a todos. Ali para e conta a história sobre um homem chamado Enoque, que lá conta que por 300 anos Enoque andou com Deus e que ele não morreu, mas ao contrário, ele foi arrebatado. Cara, mesmo após a queda, Deus continuou chamando o homem para esse ambiente de comunhão. Reconheça que andar com Deus não significa que Deus andou com você. Ele focou somente na sua vida aqui, no seu processo, que vai ser totalmente uma bênção. Não, é você se abstender da sua vida terrena, dos seus sonhos terrenos, mundanos, e você abrir mão de tudo isso para buscar a realidade do reino eterno, essa realidade de buscar conhecer a Deus, de buscar se santificar, de buscar somente tudo aquilo que é para a glória de Deus. E é esse ambiente que Deus nos chama. Nós vemos em toda a história, vemos homens assim: Noé, o homem que andou com Deus; Moisés, aquele com quem Deus falava face a face. Nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus. Cara, Deus sempre buscou ser conhecido pelo homem, mas o homem ainda tinha um problema. Ele estava preso ao seu pecado. Isso tirava ele desse ambiente e até o fazia não querer mais. O homem não queria mais. Só que então, demonstrando mais uma vez esse propósito eterno, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse mesmo Verbo, ele foi o que morreu naquele madeiro, para que não exista mais essa corrente que nos prendia e nos separava e nos impedia de voltar àquele ambiente que nós nunca devíamos ter saído. Aquele cordeiro era Jesus Cristo. Foi graças ao sacrifício dele que nós podemos voltar a essa comunhão. E ele não morreu para sempre, mas ele ressuscitou e está no céu agora mesmo à destra de Deus, e um dia voltará para nós continuarmos a viver eternamente essa mesma vida eterna. Porque durante toda a eternidade, no céu, não acredite que o nosso foco, nossa maior alegria vai ser as ruas de ouro ou os muros de jaspe. Eu não me lembro exatamente quais eram as pedras de cada parte, mas, cara, o nosso foco nunca vai ser esse lá no céu. Nós nunca vamos querer ir pro céu por causa disso. Cara, se os anjos, que são os anjos, ficam lá por toda a eternidade apenas contemplando e adorando a Deus, quanto mais nós, cara, que nós somos salvos por ele. Nós não merecíamos, mas ele nos salvou. Cara, quanto mais nós. Esse ambiente de comunhão é sim algo muito maior do que se fala. De qualquer forma, eu aqui tentando explicar, não vou conseguir te trazer a mesma profundidade do que é viver essa profundidade, esse buscar o relacionamento em todo, realmente a profundidade que nós somos criados para ter. Mas eu sei que tem um homem que vai conseguir falar de uma maneira muito melhor do que eu. Esse homem se chama Paulo.
e ele descreve perfeitamente como que é a vida de alguém que conheceu esse ambiente de conhecer e ser conhecido por Cristo. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 3. Ele escreve o seguinte: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Cara, Paulo, ele nos mostra ele conta um pouco sobre a sua história, motivos que daria para ele se orgulhar claramente, motivos de alegria para qualquer um viver daquela forma, mas ele mostra tudo isso se tornou perda para mim. Muito pelo contrário, considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Ele conheceu como a suprema grandeza do conhecimento de Cristo é maior do que todas as coisas na Terra. E acredite, é muito maior do que nós imaginamos. Sempre há um ambiente mais profundo de conhecer a ele, sermos conhecidos dele. Outro versículo que eu quero ler com vocês está localizado em Romanos 11, versículo 33, onde provavelmente você já deve conhecer. Isso aqui é muito interessante e complementa perfeitamente com o que a gente está falando, onde Paulo escreve: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Cara, Paulo ele tenta descrever o conhecimento de Cristo com palavras que na tentativa de descrever, porque é impossível nós conseguirmos realmente descrever de forma perfeita ou real como que é, mas as palavras que ele usa como quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus conhecimentos, tentando descrever o quão grande que é isso. Nós somos sim chamados sempre para viver esse ambiente, e no céu é o que nós sempre vamos viver. O que eu espero com esse vídeo é te inspirar a buscar conhecer mais sobre quão profundo que é esse ambiente de conhecer a Deus. Me desculpa estar repetindo muitas palavras, mas é sobre esse o foco de todas as coisas. Buscar conhecer e ser conhecido por Deus. Nos abrirmos para Ele, não como se Ele não nos conhecesse mais tão profundamente, mas nós nos permitimos ficarmos expostos à nossa própria visão para Ele. E assim ele se abrir para nós. E nós, nesse ambiente de contemplação, nós estarmos cada vez mais parecidos com ele. Sermos cada vez mais moldados a como ele é. Olha, se você gostou do assunto, eu vou estar te recomendando muito esse livro aqui. Quem é Jesus, de Alessandro Vilas Boas. Eu acredito que foi, sim, o melhor livro que eu já li. É um livro muito, muito profundo, que tem verdades que, sinceramente, eu acho que ainda vou ter que ler mais vezes para conseguir entender, e com certeza me fez querer ir muito mais profundo no meu relacionamento com Deus. Então, se você quer sim aprender um pouco mais com isso e com certeza ser inspirada a buscar isso, eu vou te recomendar sim esse livro. Não é muito grande, só que, cara, vale muito a pena ler, muito mesmo. Olha, se você gostou desse vídeo, quer que eu continue gravando vídeos como esses, deixe por favor seu like, se inscreve no canal. Eu espero muito estar aqui, continuar aqui gravando esses vídeos, cara.
continuar ajudando aí quem estiver precisando, quem estiver em dúvida, ou de alguma forma inspirar vocês a buscar mais profundamente esses assuntos. Espero de verdade que tenha ajudado você e espero te ver alguma outra vez. Falou, gente!